24. Capítulo 24, o verso 5 e a parte B do verso 6, o versículo 6. Diz assim, Lucas 24, 5 e a parte B do 6. E estando elas muito atemorizadas e, abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o viver entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Peço que você coloque sua mão no coração agora. E peço que o Senhor abra a tua visão espiritual, os teus ouvidos espirituais nesta noite, para que você possa entender a revelação do Senhor para nós nesse estudo. Senhor Deus e Pai, nós colocamos a tua presença, Pai. Tivemos um louvor abençoado, Senhor, onde falou Jesus Cristo sobre a vida que tu nos deste, Senhor. A vida que tu nos deste quando tu morreste lá naquela cruz. E é isso, Senhor Jesus Cristo, que iremos tratar hoje, Jesus Cristo. E eu peço que o Senhor atende cada coração, cada mente, Pai amado. Venha, Senhor, agir, Senhor Jesus Cristo, na nossa vida espiritual. Quebra toda barreira, quebra toda muralha, Pai, que impede o nosso entendimento nessa noite, Jesus Cristo. Tranquiliza a nossa mente, Pai. Traz-nos, Pai amado, até a Ti, Senhor. Que nós estejamos na Tua presença. Se há alguma preocupação ainda ou alguma outra coisa, Pai, que isso cesse agora, Senhor. Tranquiliza a nossa mente para que possamos entender o que é, Jesus. Amém. A igreja pode se ensinar? Pois bem, todos nós conhecemos, ou então, se não, nós já ouvimos falar sobre a vida de Jesus. Desde o seu nascimento, quando ele era criança, a sua juventude, o seu ministério, os prodígios que ele fez, a sua glória triunfante, a sua morte, ressurreição, ascensão, todos nós já ouvimos pelo menos falar sobre Jesus. E hoje eu quero tratar de um fato que foi o mais difícil na vida de Jesus. Foi a hora da crucificação, a hora do Calvário, a hora que ele estava no Gólgota. É sobre isso que eu quero tratar com vocês hoje. Nós vamos fazer uma comparação. Pode pôr isso. Então, o tema de hoje é morto, mas vivo. O primeiro tópico é a morte. Você pode abrir lá em Lucas 23, 46. Vamos ver o que diz. Lucas 23, 46. Diz assim: e, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. Então, no primeiro tópico, nós vamos tratar sobre o quê? Sobre a morte de Jesus e a morte espiritual. Você já vai entender o porquê morte espiritual.
Então há uma quebra de comunhão. A mente dessa pessoa vai começando a ficar confusa e inconscientemente essa pessoa ela começa a se afastar da igreja, ela começa a se afastar das pessoas que ela ama, começa a se afastar dos seus irmãos e até mesmo começa a ter o sentimento de solidão, começa a se sentir sozinha e desamparada. O inimigo das nossas almas, quando ele vê que nós estamos bem na presença de Deus, nós estamos fazendo a obra dele, ele vai fazer de tudo para nos ver mortos espiritualmente. Ele vai fazer isso. Ele vai tentar destruir de várias formas. Primeiro, ele vai tentar colocar na cabeça do crente o quê? Que aquela vida que ele está levando, aquela vida cristã que ele está levando, não vale a pena. Está sendo em vão. As idas nos cultos de adoração está sendo em vão. O louvor que você profere, ele vai colocar no coração daquela pessoa que é em vão. Então vai começar a agir na mente. Quantas vezes nós, erroneamente, nós falamos assim, ó, Deus, estou só. Deus me desamparou. Na realidade, quando nós falamos ou pensamos isso, nós não sabemos o que é realmente o desamparo. E é como se naquele momento que aquela pessoa está sentindo aquela dor, tudo o que ela aprendeu sobre Deus, sobre Jesus, sobre a graça de Jesus, fugisse da cabeça dela. E o que impera mais na cabeça dela é a dor. Então ela começa a achar que Deus o abandonou. Jesus, sim. Jesus entende muito bem o que é abandono e solidão. Por quê? Porque lá no Calvário foram as horas mais difíceis que alguém já passou em toda a face da terra. Porque nós, como seres humanos, somos incapazes de compreender com exatidão o que realmente Jesus passou naquela cruz. Abra a palavra de Deus lá em Marcos. Marcos 15, 25. Vamos ver o Senhor. Marcos 15, 25. Diz assim, ó. E era a hora terceira e o crucificaram. Em que hora que Jesus foi crucificado, que fala aqui na palavra de Deus? Que hora, irmão? Na hora terceira. No nosso horário, sabe que horas é a hora terceira? São 9 horas da manhã. Agora eu quero que você leia lá em Marcos 15, ainda, versículo 34. É lá no versículo 34. Diz assim, ó. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Veja bem que é uma pergunta. Eu quero que a igreja repita. O que Jesus exclamou com grande voz? Pode ler na palavra de Deus aqui? Vamos todos juntos dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? A hora nona equivale às 3 horas da tarde. Então ele foi crucificado às 9 da manhã e às 3 horas da tarde ele deu o seu brado de desespero. Jesus sim soube o que é ficar sozinho. Ele sabe o que é a dor da solidão. Isso quer dizer que quando ele deu o seu grito, já estava pendurado às 6 horas daquela cruz. 6 horas abandonado pelo Pai. Você pode me dizer assim: mas ele era Jesus. Sim, ele é Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Mas naquele momento em que ele estava naquela cruz, não era ele, era eu, era você, era um ser humano naquela cruz.
8,16. Diz assim: e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Agora lá no versículo 29b. 8:29b. Pode ler, por favor? 8:29 é a parte B. Isso. Agora vamos lá para o capítulo 10, versículo 30. Pastor Dário? João 10, versículo 30. Eu, Pai, somos um. Isso, olha só. Em todo o período que Jesus ficou aqui na terra, concluiu o seu ministério, ele e o Pai eram um. Deus sempre esteve com ele, mas no momento em que ele estava naquela cruz, Deus o abandonou. Porque todo o pecado da humanidade estava sobre ele. O sintoma que Jesus teve ali foi de uma pavorosa solidão. Mas, mesmo com a aparência de morto, ele ainda vivia. Ele passou pela morte espiritual. Aquilo que aquele crente passa pela morte espiritual, Jesus já passou um dia lá na cruz. Ele já experimentou aquilo lá na cruz. O que ele passou vai além do que a gente vê em filmes, como aquele filme do Mel Gibson, vai além do filme. A gente viu o que no filme? A gente viu o que nessas fotos de Jesus crucificado? O seu corpo transfigurado, o seu corpo moído. Nós vimos uma desfiguração corporal, mas nós muitas vezes até não percebemos que a desfiguração espiritual vai além do que aquilo que a gente está vendo na aparência. Abra a palavra de Deus lá em Isaías. Isaías, capítulo 52. Aumenta todo então. Isaías 52, versículo 14. Alguém achou? Pode ler já. 52, 14. Alguém se manifesta? Rosindé? Olha só. Agora veja o 53 em Isaías ainda, no versículo 3. Olha só o que diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dor
Pode continuar. Daí vai vir o quê? Vai vir as complicações. Lá em Lucas 23, 53, vamos lá. Lucas 23, 53. Diz assim: e havendo-o tirado, envolveu num lençol. O que aconteceu? Jesus foi envolto em um pano, em um lençol. O inimigo das nossas almas, ele vai envolver a pessoa que está morta espiritualmente em complicações. É um período em que ele vai envolver o indivíduo em problemas de todas as espécies. Aí vai vir a fraqueza, vai vir a angústia, vai vir a falta de fé, vai vir a falta de esperança. Geralmente, essa pessoa está rodeada de pessoas, tem uma multidão em volta, mas ela não vê naquelas pessoas alguém para ajudar, alguém para muitas vezes relatar o problema e pedir ajuda. Ela não vê isso, ela está cega espiritualmente. Então, por conta disso, por conta dessa solidão, por conta desse sentimento, começa a vir o quê? O sentimento de acusação. Ela começa a acusar a si própria. Começa a dizer: ah, eu não deveria ter ido no culto hoje. Se eu não tivesse ido no culto, não teria acontecido isso. Tá vendo? Eu falei, não é por aí. Então começa a vir o sentimento de acusação. Ela começa a se auto-acusar que está errado. Os conhecidos, a família, parecem estar longe. Veja ali, ó, Lucas 23 ainda, no versículo 48, olha lá o que diz. E toda a multidão se ajuntará a este espetáculo, vendo
Como dizem, aquela pessoa está com depressão profunda. É um sentimento de como se ela tivesse sido enterrada. O sepulcro onde Jesus foi enterrado foi aberto em uma rocha. Era um buraco. Lá não tinha saída. Não tinha outra saída. Só tinha a saída por onde colocaram a pedra, e era por ali que ficava a saída. Então não tinha lugar para sair. Nessa fase, a pessoa ela começa a viver uma depressão profunda, uma escuridão gélida. Dentro de um túmulo é muito gelado. Imaginamos, né? Deve ser muito gelado. E ela começa a viver uma escuridão gélida, onde ela vai procurar a saída, mas ela não vai encontrar por causa da sua cegueira. É um buraco pessoal que vai diferir de pessoa para pessoa. Nem todos vão sentir a mesma coisa. Cada um vai sentir algo diferente. Somente aquele que está passando por aquela dor, naquele momento, naquela morte espiritual, vai saber o que é realmente estar dentro do sepulcro, num buraco escuro sem saída, com um turbilhão de coisas dentro da cabeça que o inimigo está jogando. Então, mesmo assim, o inimigo ainda não vai estar satisfeito. O próximo passo dele vai entulhar. Ele jogou a pessoa. Veja bem que o inimigo ele não tem dó. Ele quer ver-nos mortos mesmo, porque ele quer a nossa alma, né? E ele vai entulhar. Veja lá em Mateus, vamos lá em Mateus. Mateus 27, 60. Mateus 27, 60. Olha só o que diz. E o pôs um sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. O que vai acontecer? O inimigo vai tapar aquele buraco, porque ele quer ter certeza que aquela alma é dele. Esse perigo é extremo. Quando o crente chega nessa parte da morte espiritual, já é o extremo. A pessoa já está em uma depressão profunda, dentro de um buraco, jogada, e além disso o inimigo vai começar a empilhar, vai tentar colocar pessoas para deixar aquela pessoa cada vez mais para baixo, vai lançar coisas na cabeça dela dizendo o quê? Que ela é desprezada, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela não vale nada. Viu? Você antes estava na casa de Deus, servindo a Deus, mas agora você não tem valor. Ela vai começar a se sentir desprezada. E por conta vem o sentimento da falta de amor próprio. A pessoa sozinha, angustiada, achando que não tem mais solução, começa a dor do desprezo e a falta de amor próprio. Mas algo sempre será verdade. E eu creio nisso, meu irmão. Em algum lugar. Muitas vezes você pode nem imaginar, mas sempre vai ter um justo intercedendo pela tua vida. Aonde for, muitas vezes você pode nem saber que aquela pessoa está orando por você, mas sempre vai ter um justo intercedendo por você. Sempre terá um justo intercedendo por aquela pessoa que está morta espiritualmente. Que Deus mostra. E Deus ainda não desamparou. Deus está vendo tudo e esperando o momento certo para resgatar aquela alma, para resgatar o seu filho. Porque queira ou não queira, aquela pessoa desobedeceu para ter quebrado a comunhão com Deus. E Deus está agora deixando que isso aconteça, para que ela aprenda a dar valor ao que Deus colocou em sua mão, ao que Deus predestinou para ela, que é estar na casa de Deus,
Mandaram os seus comparsas para ficarem vigiando aquela pedra na porta, porque ele não quer que o crente saia de lá. Mas, por outro lado, ele tem um grande medo, porque se aquela pessoa torna a viver, aí vai ser o grande problema, porque ela vai vir 2 vezes mais forte que antes, ela vai vir muito mais experiente que antes. Neste momento em que Satanás começa a enviar os seus comparsas, Deus começa a agir. Como eu falei que a oração de um justo sempre é ouvida, nós podemos ver isso lá em Tiago 5,16. Pastor Odete pode ver comigo? Tiago 5,16. Olha só, sem esquecer que mesmo aí naquela situação ainda tem um justo intercedendo por ele. Por isso Deus vai começar a agir, porque ele está escutando a oração daquele justo. E mesmo essa pessoa estando morta espiritualmente, ainda há um suspiro de vida. Para Deus ainda há um suspiro de vida. Então ainda há esperanças. Enquanto há um suspiro de vida, ainda há esperança. E aí que o inimigo vem com mais força total. Ele coloca os seus vigias. Os demônios, infelizmente, eles são unidos. E quando um chega, todos eles chegam. E juntos eles começam a agir. Eles vão vigiar cada passo daquela pessoa. E conforme a pessoa estiver fazendo, eles vão lançar os dados. Cada brecha, eles vão lançar os dados. Neste caso aqui, eles vão montar guarda para que as coisas do alto, as coisas espirituais, não cheguem até essa pessoa. Eles vão tentar bloquear tudo aquilo que Deus enviar para essa pessoa. Eles sabem que aquela pessoa vai voltar mais forte. Em todo esse período, Deus estava lá, vendo tudo, olhando tudo, escutando tudo. Quem sabe, até mesmo nessa morte espiritual, ele teve consciência do que estava acontecendo com ele e clamou a Deus. Mas Deus esperou o momento certo. Então, Deus vai dizer: basta. Esta é a hora. E o que Deus vai dizer? Ressuscita. É a hora daquela pessoa morta espiritualmente ressuscitar. Você pode ver isso lá em Lucas 24. Vamos lá em Lucas 24. Versículo 1 ao versículo 6b. A parte A. Desculpa, é errado. A parte A. Então diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida no sepulcro. E, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a este respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Olha só. Quando o inimigo se der por conta, ele vai mandar pessoas de fora e olhar como aquela pessoa acaba de tirar sarro. E quando elas verem aquela pessoa, ela vai estar triunfante. Ela não vai mais estar naquele lugar. A pedra já foi removida. Deus já mandou seus anjos para remover aquela pedra. E aquela pessoa já saiu daquele buraco. Essa morte espiritual, ou até mesmo esse, podemos assim dizer, um
Então, todos nós podemos um dia, Deus livre cada um de nós, de cair com a morte espiritual. Mas se você perceber que está relaxando no seu relacionamento com Deus, dobra o joelho e clama a Deus para que isso não vá para frente. Porque é terrível a morte espiritual. Se a pessoa não consegue sair equilibrada, se a pessoa não aceita a oração do justo, não aceita, Deus não vai poder fazer nada. Porque a pessoa não quer. Então, meu irmão, não relaxe espiritualmente. Mas quando Deus, Ele tem uma chamada específica, e quando nós saímos da trajetória dele, Ele vai começar a trabalhar em nós, porque houve a desobediência, e a desobediência causa a morte espiritual. O que fazer quando percebemos que estamos morrendo espiritualmente? Corra para os pés de Cristo. Peça misericórdia. Por mais que o sentimento de solidão, por mais que o sentimento de desprezo tente vir na tua mente, teu coração, repreenda. Porque isso é mentira. A única pessoa que foi abandonada por Deus foi Jesus, como nós vimos. Mas nós não somos abandonados. Porque aquele momento em que Jesus passou aquele período de solidão lá no Calvário, foi para que hoje eu e você pudéssemos nos achegar a Deus. Então isso não é mais necessário, porque Ele levou toda a solidão, Ele levou todo o desprezo, toda a dor Ele levou naquela cruz, naqueles momentos, naquelas horas angustiantes em que Ele ficou lá. Quando isso começar a vir, se arremeta a Jesus. Lembre-se de Jesus, lembre-se do que Ele fez e do sombrio, terrível, pavoroso momento de solidão que Ele esteve. Lembre que dentro do túmulo, a aparência das pessoas de fora, Jesus era que Ele estava morto. Mas na realidade, enquanto Ele estava lá dentro daquele túmulo, Ele estava vivo. Ele estava lá lutando pela chave da minha, da sua, da nossa vitória. Ele não estava lá morto, não. Era uma morte aparente. Lembra que eu falei que mesmo a pessoa estando morta, aparentemente ela parecia viva? É por causa disso, porque é uma morte espiritual, é uma morte interior, uma morte no espírito. Mas Deus ressuscita. Como falamos no princípio, Deus experimentou a dor do desamparo. A prova foi a pergunta. Quero perguntar para vocês de novo. Quero que vocês não esqueçam essa pergunta que Jesus fez. Qual foi a pergunta que Jesus fez para Deus? Como? Isso, por que me desamparaste? Foi o momento que Ele passou lá da cruz, sabe o quê? Meu e teu. Foi o momento meu e teu. E foi o momento que já passou. Agora nós podemos ter vida nova e abundante por causa de Jesus. Porque Ele olhou você, Ele olhou eu e falou assim: não, eu não vou deixar isso acontecer. Não vou deixar que Satanás traga essas almas. Eu vou lá e vou passar por toda essa solidão. Então, meu irmão, não deixe a solidão atacar teu coração. Hoje, nós não podemos falar isso de Deus. Deus, por que me desamparaste? Não podemos. Porque isso não corresponde à verdade. No máximo, poderíamos dizer assim: estou me sentindo abandonado. O que também não é verdade. Quero que você abra lá em Hebreus. Pastor Dário, abra lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Pastor Ziel, Mateus 28, 20. Andressa, Romanos 8, 38 e 39. Pronto, pastor Dário? Não conquistarei, nem
Ela falou assim para mim: você está morta. Mas só que aquilo veio no meu coração como um choque. Não veio como uma coisa boa. E eu corri para os pés de Deus e falei assim: Deus, se eu estou morta, tu vai ter que me ressuscitar. Porque eu não quero ficar nessa situação. Falei para Deus isso. E eu estudei uma pregação que foi aqui, sobre essa menina. Veja lá no versículo 52, 8:52, o que diz lá? 8:52. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, está apenas. Às vezes nós estamos dormindo, devemos acordar, porque isso pode ser um passo para nos afastarmos de Deus. Então o Senhor, Ele nos ressuscita. E quando eu escutei assim, foi nitidamente, o pastor olhou para mim. Ele podia olhar para qualquer um da igreja, ele podia olhar para qualquer um. Ele olhou para mim e falou assim: você não está morto, apenas morto. Eu nunca falei nada da minha vida para ninguém, mas ele sabia. Deus sabia. E Deus ressuscita, seja qual for a situação que você estiver. Deus te ressuscita. Deus vai ressuscitar você nessa noite se você está desanimado,
olhando para mim? Amém? Glória a Jesus. Quando eu chamado que eu estava você nesse retiro, né? Deu o seu nome, você que ainda não deu o seu nome, retiro dos